E aí, resenheiros, estou de volta para mais um vídeo. Tivemos o GP do Canadá nesse final de semana e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Logo depois da vinheta, então, virei com as classificações, Mundial de Construtores e de Piloto e também como é que foi um pouco dessa corrida. Então é isso aí, né, galera? Tivemos aí essa corrida do GP do Canadá, disputada nesse final de semana. Final de semana que foi cheio aí pro fã de Fórmula 1, já que tivemos também a corrida sprint no sábado. Então, vou começar falando pela sprint. A sprint que acontece sempre no sábado, né? Que, como já falei aqui no canal, é aquela mini corrida que a gente tem nos finais de semana, que já são determinados aí pela FIA em algumas corridas do calendário do ano durante toda a temporada. Então, tivemos aí a segunda sprint do ano, nessa quinta corrida da etapa, né, da categoria. Então, vou passar os resultados aqui para a gente falar sobre a corrida principal, beleza? Então, lembrando também que a corrida sprint, ela conta a pontuação apenas até o 8º lugar e ela também tem uma pontuação diferente da corrida principal, beleza? Então, tivemos aí o George Russell ganhando a corrida sprint, seguido de Lando Norris e fechando o pódio Kimi Antonelli. E aí tivemos também no 4º lugar o Oscar Piastri, em 5º Charles Leclerc, em 6º Lewis Hamilton, em 7º o Max Verstappen e fechando aí o Lindblad da Racing Bulls. Então, esse foi o resultado que a gente teve aí da corrida sprint, corrida que foi disputada no sábado. É claro que assim, como eu já falei aqui no canal também, os pilotos eles gostam de ficar muito tempo na pista, né? Ainda mais porque a gente teve nesse ano aí mais uma vez a questão de toda aquela mudança aí do regulamento, então é novidade para todo mundo, não só para a gente telespectador, mas para os pilotos e equipes também. Então, quanto mais tempo os caras estiverem em pista, é melhor, né, para apontar os erros e tentar desenvolver mais o carro mesmo durante a temporada. Então, quando tem essa questão da sprint aí no final de semana, os pilotos eles não têm muitos testes, né? Ou seja, não tem muitos treinos livres, que geralmente, quando é um final de semana sem corrida sprint, eles têm 3 treinos livres, né? E aí vamos para a classificação no sábado e a corrida no domingo. E aí quando temos a corrida sprint, então é só um treino livre, aí ele já tem a classificação da sprint, correm no sábado, e depois da corrida sprint eles têm a classificação para a corrida principal no domingo. Então, realmente, fica pouco tempo para as equipes e para os pilotos trabalharem o carro aí, fazer o melhor ajuste para a corrida, mas aí cada um traça a sua estratégia aí e procura, né, fazer o melhor aí, tanto na sprint quanto na corrida principal. Se a gente for lembrar também, a diferença de pontos aí do campeonato de 2025 do Lando Norris campeão para o Max Verstappen, que começou a escalada ali na busca pelo Lando, terminou numa diferença pouca, então assim, todo ponto conta, né? Então, é bom os caras também terem ciência disso, é claro que eles têm, né? Então, todo piloto ali quer ganhar, quer pontuar e quer se destacar. Então, é uma corrida que atrapalha pela questão da falta de treinos, para ficarem ali durante o circuito treinando, aprimorando o carro, traçando a melhor estratégia e a melhor configuração para o carro. E com a sprint, então, não é possível fazer isso daí, tá bom? Então, tivemos essa corrida sprint aí no sábado, e aí, logo depois da sprint, tivemos a classificação. E aí, na corrida principal, tivemos aí mais uma vitória do Kimi Antonelli. Então, garoto Antonelli aí, apenas 19 anos, é evidente, depois dessas 5 corridas aí que a Mercedes ela tem o melhor carro, até porque das 5 corridas o Antonelli ganhou 4 e o Russell ganhou 1, ou seja, a Mercedes está nadando de braçadas aí nesse começo de temporada, né? Então, o Antonelli, mesmo sendo o mais jovem, tecnicamente, o segundo piloto aí da escuderia alemã, ele já mostrou que vai brigar sim pelo título. Então, já mostrou realmente que ele está numa pegada de que vai sim peitar o Russell, mesmo sendo considerado ainda por muitos o primeiro piloto, por já estar há mais tempo na equipe e por ser também o piloto mais velho e mais
experiente. Aí vão falar, nossa, mas o menino com 19 anos já ganhou 4 corridas e o Russell é mais experiente? Sim, pelo tempo. Tem coisas que o Antonelli ainda vai ter que ajustar ainda no esquema de pilotagem dele, então é coisas que vai aprendendo com a experiência, né? Assim como qualquer outra profissão. Então, tem coisas assim que o Antonelli vai precisar ajustar, melhorar, para fazer sim com que ele brigue pelo título aí de igual para igual com o Russell. Mas, a princípio, ele já vem despontando aí, inclusive abriu bons e excelentes pontos aí nessa diferença para o seu companheiro de equipe, né? Então, eu vou entrar aqui agora com a classificação da corrida, tá, galera? Então, vou falar aí os 10 primeiros colocados, mas eu vou deixar na tela para vocês aí acompanharem como que terminou a classificação geral aí do GP do Canadá, da corrida principal, beleza? Só antes de continuar, galera, aquele like que ajuda bastante. Eu ando acompanhando o canal, os vídeos eles andam tendo alguns, bastante visualizações, mas tem poucos likes ainda. Então, quem puder aí compartilhar para quem gosta desse tipo de conteúdo, e você mesmo que está assistindo aí, deixe seu like, não custa nada. Se inscreve no canal também se ainda não for inscrito, também não custa nada. Isso daí é tudo gratuito e vocês ajudam bastante, porque nós que criamos conteúdos no YouTube, o algoritmo ele entende que quanto mais like um vídeo tem, mais ele tem que ser distribuído para mais pessoas conhecerem. Então, se vocês puderem ajudar deixando um like, comentando também e se inscrevendo no canal, me ajuda bastante, beleza? Então, conto com vocês com esse like, essa inscrição e os comentários também para a gente resenhar aí também após a postagem do vídeo, beleza? Então, como eu falei para vocês, vou deixar aí agora na tela a classificação geral da corrida. Tivemos alguns abandonos aí também, mas a corrida terminou assim. Então, Kimi Antonelli vencendo a corrida, seguido de Lewis Hamilton, hein? Seu pódio aí no segundo lugar com a Ferrari. E esse é o melhor resultado do Hamilton na Ferrari até agora. Então, o Hamilton que começou em 2025 aí na escuderia italiana, ele que já tinha ganhado uma corrida sprint, inclusive, na China, então aquele tinha sido a princípio o primeiro pódio do Hamilton, mas em corridas principais aí ele não tinha ainda conseguido um resultado tão bom. Então, excelente resultado para o Hamilton aí. A gente vai falar um pouco mais sobre o porquê do Hamilton ter chego em segundo, não desmerecendo também o Hamilton, mas foram consequências ali que acabaram fazendo com que esse segundo lugar meio que caísse no colo dele. É claro que ele foi buscar o resultado, né? Não caiu justamente de graça, mas ele teve uma certa sorte aí. E aí, finalizando o pódio, tivemos o Max Verstappen da Red Bull. E aí, no quarto lugar, o Charles Leclerc. Aí o P5 ficou com Isaac Hadjar também da Red Bull. Em P6, o Franco Colapinto também é o melhor resultado do Colapinto dentro da categoria. Então, a Alpine mostra aí que, aos poucos, ela vai brigar ali por mais pontos e vai também brigar para não ser a lanterninha do Campeonato de Construtores esse ano. Então, excelente resultado aí para o Colapinto, que é o seu melhor resultado até então dentro da Fórmula 1. Aí o P7 foi o Leon Lawson da Racing Bulls. Aí o P8, Pierre Gasly, também da Alpine. Então a Alpine pontuou com os dois pilotos. Então um excelente resultado mesmo para a equipe francesa, que já mostra uma melhora significativa aí em relação à temporada passada. E aí, fechando os pilotos que pontuaram, tivemos o Carlos Sainz chegando em nono e fechando aí o Oliver Bearman chegando em décimo com a sua Haas. Beleza? Então esses foram os 10 primeiros aí da corrida principal do GP do Canadá. E agora a gente vai falar um pouco mais aí sobre a questão de como que foi a corrida, né? Eu acompanhei a corrida ao vivo, então tive o privilégio de ver a lambança que a senhora McLaren fez com seus pilotos. Que a gente tinha ali um indício de que poderia chover, mas logo na volta de apresentação já foi constatado que não ia chover. E o mesmo radar meteorológico aí de uma equipe é o mesmo das outras, né? Ou seja, a McLaren ela blefou ali para tentar uma vantagem para cima das outras equipes. É claro que tiveram outras que saíram com os pneus
intermediários, mas aí foi um tiro no pé. Literalmente o tiro saiu pela culatra. E aí ela acabou estragando a corrida dos seus dois pilotos. Então, tanto o Oscar Piastri quanto o Lando Norris tiveram que fazer paradas ali logo no começo da corrida. Isso que o Lando Norris, ele logo na largada, ele surpreendeu bastante. Ele conseguiu passar as duas Mercedes. Ele que largou em terceiro, então ele passa o Russell e passa também o Antonelli. Ele consegue ali ficar na primeira posição, mas aí quando os pilotos os pneus, na verdade, já deram ali aquela aquecida com as primeiras voltas ali da corrida, aí pegou aderência, tchau. Aí os pilotos da McLaren perceberam que teriam que fazer a troca, e aí você trocar pneu logo no começo da corrida, todo o pelotão te passa. Então ficou bem difícil. E aí o Lando ainda tentou escalar o pelotão, já que ele parou logo no começo da corrida, né? Mas ele teve ali um problema mecânico no seu carro e teve que abandonar a corrida. Então, um resultado aí lamentável para o Lando Norris. E o Piastri também, que terminou lá embaixo. Não terminou nem na zona de pontuação. Terminou a corrida, mas sem fazer nenhum ponto. Então, a McLaren com essa estratégia que tentou surpreender, o tiro saiu pela culatra, como eu falei, não conseguiu pontuar com nenhum dos pilotos, e a Ferrari, que está atualmente no segundo lugar do campeonato de construtores, ela consegue abrir uma boa vantagem, aí, já que seus dois carros pontuaram, sendo que um deles foi o Hamilton com o segundo lugar. Beleza? Então é isso, né, galera? Aí tivemos também uma disputa aí bonita, frenética, entre o Kimi Antonelli e o George Russell aí da Mercedes. Então, os dois pilotos aí da mesma equipe disputando pau a pau ali a liderança da corrida, assim que conseguiram deixar o Lando para trás, quando ele teve que sair para fazer a troca de pneus. Tivemos o safety car também, mas independente disso, os dois despontaram ali na frente e a briga seria realmente entre os dois. Até que também o Russell teve um problema eletrônico ali no seu carro e teve que abandonar. E aí a gente vê ali a forma como o Russell saiu do cockpit da sua Mercedes ali, mostra que ele está bem pilhado. Então, ele sentiu o golpe. É claro, são apenas 5 corridas aí de 22, porque a gente teria 24, mas 2 foram canceladas aí por causa da guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio, né? Então, teremos aí 22 corridas, e foi apenas a 5ª corrida da temporada, mas mostra aí que o Russell ele já está meio que desestabilizado, né? Então ele vai ter que trabalhar não só o seu desempenho na corrida, como também o seu psicológico, né? Porque, como eu falei, é o seu companheiro de equipe, que é como se fosse ali o irmão mais novo, mas que já conseguiu a sua 4ª vitória consecutiva, inclusive quebrando um recorde, né? Então, não tinha pontuado isso daí quando eu falei do Kimi Antonelli, mas ele quebra um recorde aí, né? De conseguir a sua primeira vitória e logo em sequência conseguir mais 3 vitórias consecutivas. Então, isso daí nunca aconteceu na história da categoria. Então, realmente, jovem piloto italiano aí mostra que tem velocidade, tem capacidade e tem também o melhor carro, né? É importante ressaltar. E já que ele tem o melhor carro, ele entra assim na briga aí pelo título. E o Russell vai ter que remar aí para diminuir essa vantagem que ele abriu, já que o Russell não pontuou e ele ganhou, para poder brigar ali pelo título mundial durante a temporada. Então, eu vou deixar para vocês aqui agora a classificação dos pilotos, deixar também os 10 primeiros pilotos aí que pontuaram já nessa temporada, para vocês verem. Vou deixar na tela aí também para vocês ficar mais fácil a visualização enquanto eu falo, mas eu vou ler aqui a pontuação desses 10 primeiros pilotos, beleza? Então, começando aí, claro, com o Kimi Antonelli, que já tem a sua 4ª vitória consecutiva aí com 131 pontos, seguido do seu companheiro George Russell, que ficou com uns 88, então o Russell consegue apenas a pontuação da corrida sprint, então já abre uma grande vantagem aí o Kimi Antonelli. E aí em terceiro lugar temos o Charles Leclerc da Ferrari com 75 pontos, seguido com apenas 3 pontos de diferença atrás aí o Hamilton também da Ferrari, e aí
viemos com os dois pilotos da McLaren, o Lando Norris com 58, o Piastri com 48, aí temos o Max Verstappen com 43, ele que deu uma pontuada legal aí com esse terceiro lugar aí no Canadá, seguido do Pierre Gasly com 20 em oitavo, o Berman em nono com 18 e o Leon Lawson com 16 em décimo, fechando os 10 primeiros aí na classificação do Mundial de Pilotos. E agora eu vou pôr na tela para vocês o Mundial de Construtores, que são os pontos somados dos pilotos que contribuem para o campeonato das equipes, beleza? Então, Mercedes nadando de braçada aí, primeira colocada com 219 pontos, quase o dobro da Ferrari, a segunda colocada aí com 147, e aí já abre uma distância legal também para a McLaren, que é a terceira, com 106 pontos. Lembrando que a McLaren, como não pontuou com nenhum piloto, então vê a Ferrari se distanciando um pouco na briga. Aí a distância também para a Red Bull, que é a quarta colocada com 57 pontos, é grande também, então tecnicamente a McLaren está garantida ali por enquanto no terceiro lugar. Aí em quinto temos a Alpine com 35 pontos, então a gente já vê aí o salto que a Alpine dá. De lanterninha da temporada passada para quinto lugar momentaneamente. Então realmente é um excelente resultado aí que a Alpine vem conseguindo até essa quinta rodada da temporada. Em sexto lugar temos a Racing Bulls com 21 pontos, a Haas vem em sétima com 19, a Williams em oitava com 7, a Audi em nona com 2, foram 2 pontos aí conquistados pelo nosso brazuca aí, Gabriel Bortoleto, e aí na lanterninha temos em décimo a Cadillac e em décimo primeiro a Aston Martin, ambas zeradas, não fizeram nenhum ponto até o momento. Então, essa é a classificação do Mundial de Construtores, e é isso, galera. Então, para esse vídeo aí, são essas as informações, as notícias que eu quis trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até agora, mais uma vez, quero pedir para vocês, deixa o dedinho no like aí, galera. Vocês ajudam demais fazendo isso daí. Comenta também o que vocês acharam dessa corrida, se vocês acharam que foi emocionante, se vocês acham que num futuro próximo aí as coisas podem se inverter aí nos pilotos da Mercedes, né? Se de repente o Kimi Antonelli possa ter uma quebra e o Russell ganhar para diminuir a diferença e colocar mais tempero nessa disputa aí. E também se inscreva aí no canal, que vocês também ajudam bastante. Então, nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Virei mais vezes aí essa semana ainda com mais vídeos, mais informações e mais notícias, beleza? Então, meu abraço a todos vocês que acompanharam até aqui. Fiquem bem e até o próximo vídeo.